Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Muita paz. Aqueles que nos acompanham também pela plataforma do Facebook, bem-vindos. Faltam alguns minutos para iniciarmos a nossa exposição. Então, antes eu vou dar alguns avisos. O principal deles é que hoje nós temos o Evangelho no Lar, às 21 horas, que a nossa Sociedade Espírita promove. Toda quinta-feira, então, nós nos reunimos para receber Jesus em nosso lar. Atualmente estamos em torno aí de 50 famílias e é um trabalho virtual, que tem duração de 25 minutos. Aqueles que desejarem, então, fazer essa reflexão, orarmos. No final a gente faz uma irradiação também para o nosso lar, por aqueles que necessitam. Sintam-se muito bem-vindos, peçam a inscrição aqui nos comentários ou na recepção da nossa Sociedade Espírita. Compareçam, tenho certeza que vocês vão gostar e vão sentir os efeitos nos seus familiares e em vocês também. Convido o nosso amigo Edevaldo para fazer a exposição dessa tarde, que falará sobre bem-aventurados, os mansos, pois herdarão a terra. Bem-vindo, seu Edevaldo. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estejamos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que os nossos mentores iluminem nossas mentes para que possamos ser fiel o máximo possível do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Quero agradecer a oportunidade de trabalho. É sempre muito bom, muito alegre voltar a esta casa maravilhosa. Agradeço os mentores da casa, essa egrégora maravilhosa, e também do plano físico que nos fazem o convite. Ficamos muito agradecidos. Conforme a nossa irmã adiantou, nossa exposição essa tarde é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Muito bem. De que mansos nós estamos falando? Quem são os mansos? Basta ouvir, presenciar de uma explanação que a gente já sai dali entendido. Hoje eu já sou manso. Não é bem assim. Não é bem assim, meus irmãos, porque a gente vem há milhares de anos tentando acertar, tentando buscar. É tão difícil que a gente não consegue interpretar duas leis fundamentais. Sabemos que Moisés nos deixou os 10 mandamentos. São importantíssimos para a nossa caminhada, para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Mas tem duas leis que nos norteiam e é tão difícil. Em primeiro, amarás a teu Deus com todo o amor, com todo o coração. E amarás o próximo como a ti mesmo. Fazei ao próximo tudo aquilo que tu gostaria que a ti fosse feito. Pequenininha, importantíssima, mas muito difícil. Muito difícil porque nosso irmão na oração veio nos trazendo um trechinho muito importante também. Nós somos espíritos em patamares diferentes de evolução. Então, Jesus nos deixou dito: meu Pai ainda trabalha e eu também. E quantos irmãos nossos ainda não trabalham? Não estamos falando no trabalho social, no trabalho do dia a dia, nas suas profissões. Estamos falando no trabalho moral. Ainda não se despertaram. Um pouco é erro nosso que
a chegar até aqui para desenvolver essas ideias? Também. Porque nós já estamos na doutrina há mais tempo, então nós já teríamos que ter tomado a frente para levar para esses irmãos um pouco mais de alento e de explicação. Ainda existe muitos irmãos que a gente fala em espiritismo e ele ainda não soa bem no ouvido, ainda não entende bem. Não, Deus o livre. A gente fala dos estudos nas nossas casas e as pessoas, não, eu não quero nada com espiritismo, eu não quero trabalhar. Mas o estudo é exatamente para nos entender. O estudo é para nós buscarmos conhecimento para que possamos ser mansos. É através do estudo. Então não importa qual seja a doutrina de cada um. Se eles estudassem, melhoraria muito mais a sua caminhada, o seu desenvolvimento. Porque o Pentateuco veio para cá, para nós, não é porque Kardec era muito inteligente, intelectual como era, então nos trouxe todo esse cabedal de ensinamentos. Pedagogo, começou a escrever livros. Não. Ele estava preparado para escrever esses livros. E através desses livros nós podemos desenvolver muitas coisas. Nós podemos limpar o nosso patamar. Nós podemos melhorar em todas as relações, se seguirmos o Pentateuco. Então não é porque estudamos numa casa espírita que vamos nos tornar espírita, tem que trabalhar. Não. O importante é estudar, é conhecer as leis. Que aí eu começo a conhecer o porquê que eu vim para cá, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou voltar. Aí começa a melhorar a minha situação. Caso contrário, demora muito a pegar. Até porque se eu não sei as leis, eu sempre vou deixando para depois, porque eu tenho alguma coisa importante primeiro. Eu tenho que fazer alguma coisa dentro do meu lar, eu tenho que fazer uma reforma, não que não seja necessária, mas eu não preciso naquele momento. Todos os nossos estudos, digamos que a gente fique 1h30 dentro da casa espírita. Às vezes não é isso, é 1 hora. Tem estudo de 40 minutos. Aqui que a gente lave a mão, vá no banheiro, qualquer coisa assim, dá 1 hora que seja. É 1 hora por semana. Entenderam como é difícil? Exatamente por isso. E as leis estão todas aí há 2022 anos. Mas como é difícil amar o próximo como a mim mesmo. Já existem irmãos que já têm essa sabedoria, já conseguem fazer, mas é muito pouco ainda. E é muito pouco por quê? Porque os irmãos da caminhada ainda estão muito atrasados. Muitos, por o que nós estávamos conversando há pouco, estão deixando para depois, e outros ainda não estão no momento. Outros não estão no momento. Até a gente chegar e conhecer essa doutrina, conhecer esses ensinamentos, leva tempo. Leva tempo por quê? Porque quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então nós temos que estar pronto, nós temos que estar aberto para as discussões, nós temos que estar aberto para as buscas. Que a hora certa vai aparecer. Então, que bom que os irmãos que estiverem estudando conosco fiquem na casa. Maravilha! Maravilha, que as nossas casas precisa e muito de trabalhadores. Mas a gente entende também. Vem um irmão com curiosidade, ele fica 2 meses, 3 meses, não era o que ele estava pensando, ele volta, vai embora. Outros ficam 1 ano. Outros concluem e vão embora. Isso é da lei. Da lei por quê? Anteriormente nós estávamos falando que não precisa ficar dentro da casa espírita trabalhando. O bom é esclarecer-se e voltar para a sua, não tem problema nenhum. Se ficar conosco, que maravilha. Mas o que a gente quer
é que para chegar nesse capítulo que nós estamos lendo, que nós estamos explanando nesse momento, precisa buscar o estudo, precisa buscar o ensinamento. E o ensinamento, puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado, como se diz no popular, né? O ensinamento é na doutrina espírita. É na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nunca vai nos deixar sem respostas. Ninguém é obrigado a saber tudo. Podemos estar coordenando um grupo e em determinadas questões, em determinado capítulo, a gente não sabe. Mas podemos fazer pesquisa, podemos procurar, que obteremos a resposta com certeza. Então, a gente tem reuniões mediúnicas, que os mentores sempre nos dão uma página, sempre nos dão um parecer. E através disso aí, nossos conhecimentos, para passar adiante. Então a maravilha é o estudo, que aí nós vamos descobrir onde que estão os mansos e por que deveremos ser os mansos. Então, nós temos uma citação de Mateus, na verdade duas, que nos diz o seguinte no seu evangelho: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, como os mansos, os brandos. Mas esses brandos não é aquele que basta só eu pisar no calo dele para ele mostrar o que ele é. É brando mesmo. É brando mesmo. É aquele brando de oferecer a outra face. É claro que nós estamos falando fisicamente. De repente, se a pessoa é muito forte, nos desmancha. Mas é em oração. A gente costuma sempre falar, não existe briga de um só. Não existe briga de um só. E o Chico dizia sempre, enche a boca d'água e não engole. Pronto. Já estamos num bom caminho. Porque tudo que nós estudamos, nós não temos mais o direito de ser revoltado. E a gente ainda tem aquela ira. A gente ainda cria um leãozinho lá dentro. E é esse leãozinho que a gente tem que domar. É esse leãozinho que nós temos que dar mais alimento para ele. Para que ele se torne dócil também conosco. Então, mais uma vez, nunca vamos ficar sem resposta. Então, é uma doutrina boa. Nos faz bem. Não é por isso que nós vamos sair daqui, botar um livro embaixo do braço, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, botar embaixo do braço, baixar a cabeça e sair cumprimentando todo mundo. Não. Não. Eu preciso tirar de dentro para fora. Está lá dentro. Só que não está lá dentro de Jesus para cá. Está lá dentro desde todos os avatares que vieram na frente preparando o campo para Jesus. Preparando o caminho para Jesus. Então olhe como é difícil. Nós somos espíritos milenares. De 2022 anos para cá, nós estávamos com Moisés ainda. Nós ainda tínhamos a lei de Moisés. Como ele era um legislador nato, então ele não passava para nós todas essas explicações, todas essas parábolas que Jesus passou. Mas a gente ainda tem aquele leãozinho dormindo lá dentro. A gente está melhorando, nós estamos passando de fase, mas nós ajudamos a construir o bezerro de ouro. Então é muito difícil, é passo a passo. A gente ainda diz, não me meto na vida dele, que problema de cada um. Olha que não é mais isso. Nós temos que nos meter sim. Mas eu não sei o que ele vai fazer comigo, o que ele vai me responder. Não importa. Importa eu ir lá e dar um conselho, dar um parecer, dar uma palavra. O máximo que a pessoa vai me dizer é não, porque não existe briga de um só. Estávamos falando há pouco. Precisa dois para brigar. Fala, mas tem que falar com sabedoria, tem que falar com conhecimento. Quando for falar para alguém, eu tenho que estudar antes, eu tenho que saber o que eu vou falar. Porque senão eu posso conseguir um atrito maior ainda. Então eu vejo a situação daquele irmão, estudo, leio e chego nele.
meu irmão, eu acho que está agindo não é tão adequado. Quem sabe tu reflete um pouco mais, não faz agora. Lembram? Encher a boca d'água e não engolir? Isso eu posso passar de vez em quando para alguém. Porque a gente já não pode se esconder atrás da porta porque nós já temos algum conhecimento. Nós já estamos a caminho. Ninguém no Espiritismo está salvo. Ainda temos uma caminhada longa pela frente. Mas eu já tenho condições de dar um parecer para um irmão, uma irmã. Os dois irmãos que falaram aqui agora anteriormente, olha quantas coisas maravilhosas nos trouxeram ali. Nosso irmão na oração. Essa oração é conselho. Está nos aconselhando, está nos buscando e além do mais está nos abençoando, está pedindo. Por que nós não? Por que nós viemos na casa espírita, ficamos com a cabeça baixa e não saímos dali para uma melhora? Por que nossos parentes, nossos amigos estão em casa sentados ou foram fazer alguma coisa não tão importante assim e nos dão um nome para nós trazer aqui? É válido? Sim. Mas quem é que quer receber? É essa pessoa que me deu o nomezinho. Então ele me dá o nome uma vez, ele me dá o nome segunda vez, na terceira eu tenho que fazer um convite para ele vir até aqui. Se ele está impossibilitado, a maioria das casas hoje já tem uma equipe que vai lá. Se a pessoa aceitar, nós temos uma equipe nas casas, nas nossas casas, que a gente vai até lá. Dá um passe, fluidifica a água, lê o Evangelho, ele não tem condições. Agora, se cada vez que eu vim à casa espírita eu trazer nomes de irmãos e de irmãs, vai continuar sem informação. Os espíritos, os mentores, a egrégora da casa vão aonde o necessitado estiver? Com certeza. Mas a egrégora está preparada aqui. Está tudo preparado para nós nessa tarde. Toda a equipe espiritual do Luz, Paz e Caridade sabia que a gente vinha hoje aqui. E cada copinho de água que nós tomarmos, o nosso remédio específico está ali, naquele momento. Ali não é só aguinha, não. Eles tinham certeza absoluta que a gente ia chegar até aqui, e em cada copinho eles botaram o remédio que nós necessitamos. Então olha a importância da gente procurar. Procurais e achareis. Batei. Entendeu? Então nós temos que ir a campo, nós temos que buscar. Está tudo pronto para nós. Como assim tudo pronto? Mas é claro, o planejamento reencarnatório foi anos e anos lá no plano espiritual, primeiro até para a gente conseguir a quantia X de bônus horas. Depois que a gente tem a quantia de bônus horas, nós sentamos para reunir, numa reunião, para ver qual a nossa competência e qual a nossa necessidade. Dali nós passamos por 12 câmaras, até chegarmos à Câmara da Reencarnação. Então olhe como é difícil. Então eu sei tudo que era para fazer aqui. Sei tudo de cor e salteado. Só que a graça divina faz com que eu esquecesse, justamente para que eu possa ter mérito e conviver com as pessoas que eu vou conviver. Porque senão seria um Deus nos acuda. Já está tudo plantado, está tudo certinho. Pai, filho, irmão, namorada, está tudo certo. Mas eu não posso lembrar disso. Porque aí eu vou conhecer quem é meu filho, quem é minha esposa, quem é meu irmão. Não vai dar certo. Então a gente faz o planejamento reencarnatório e vem. Só que aqui nós temos que dar continuidade. E essa continuidade, hoje já temos a graça de muitos filhos, muitos sobrinhos, muitos netos já estão nascendo no Espiritismo. E continuando, os pais levando. O avô levando, a avó sempre dá um jeitinho e leva, né? É a maior herança que podemos deixar a nossos filhos e netos. A maior herança que podemos deixar a nossos filhos e netos, vou repetir, é a iniciação numa doutrina, num esclarecimento, numa busca.
Por quê? Porque eu vou começar a entender o que eu vim fazer. Está tudo preparado, já está tudo montado, mas eu vou começar a despertar. Com a minha ida todos os dias, todas as noites, através do desdobramento do sono, todas as noites nós vamos na pátria espiritual. Receber mais informações, puxãozinho de orelha. Quando eu volto para cá, então, o estudo aqui, e mais a experiência que eu fui buscar todas as noites, está pronto o trabalhador. A hora acontece. Eu só tenho que depois firmar. Firmar a pé. Porque assim como veio mentores junto comigo, assim como veio uma egrégora junto comigo para o meu bem, para o meu desenvolvimento aqui, vem uma galera também que chicote na mão. Chicote na mão. Então, a pessoa vem 2, 3, 4 vezes na casa espírita e não obtém aquilo que ele veio buscar. Vai embora. É um erro muito grande. Porque já chegou o momento, já chegou a hora. Se os mentores nos trouxeram até aqui é porque já está na nossa hora. O trabalhador está pronto, o serviço aparece, lembra? Então já está na nossa hora. Só que no momento que a gente vai varrer a casa, levanta poeira. Sempre que for varrer uma casa, vai levantar poeira. Então se a gente começou a vir, não desiste mais. Não precisa ficar plantado aqui dentro, mas não deixe de vir. Por quê? Porque primeiro porque a gente traz junto nossos adversários. E a maioria deles ficam aqui em atendimento. Isso é um fato. E segundo, porque mesmo aqueles que ainda está muito difícil, eles ficam no portão, eles ficam por ali me arrodeando e vão prestando atenção. Porque eles estão procurando, eles não estão procurando o Edevaldo. Eles estão procurando o João, o Antônio, o Pedro de reencarnações passadas. Então a importância de eu não sair mais da doutrina, de eu não sair mais de busca de conhecimento. Porque muitas vezes eu reencarnei como homem, mas eu era mulher. E vice-versa. Então, para que eu possa levar esse entendimento para eles, que não é mais aquela pessoa que prejudicou eles, eu tenho que provar isso. Eu tenho que mudar todos os dias de atitude. Hoje melhor que ontem, para amanhã ser melhor que hoje. E aí começa a caminhada. E não desistir. Não desistir. A gente pode notar que quando a gente começa a buscar um entendimento, buscar um atendimento, tudo vai acontecer na nossa vida. Vai chover, vai chegar visita, vai furar o pneu do carro, vai dar problema, o carro não pega. Aí é que está a importância. Porque nós temos que mostrar a espiritualidade que nós estamos querendo. Então o carro não quer pegar, tudo bem. Deixa ele ali, chaveia ele ali, deixa ele ali. Vem de Uber, se não estiver muito longe, vem a pé. Mas vem, porque as dificuldades vão aparecer. De novo, não se varre a casa sem levantar poeira. E aí nós temos que persistir. E aí nós vamos chegando nesses ensinos que os benfeitores nos deixaram. Aí nós vamos entendendo o que precisa para ser manso, pacífico. Nós vamos entendendo o que seria bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Como assim? Sim. Seremos chamados filhos de Deus, porque todos somos. Mas o que a gente falou anteriormente? Estamos com ele dormindo lá dentro. Eu tenho que acordar de dentro para fora. E aí eu vou ser beneficiado. Nós temos no nosso evangelho que não adianta ficar de frente a uma parede, rezando, gritando. Não adianta nada. Tem que ser aqui. Não adianta eu botar uma Bíblia, eu botar um evangelho embaixo dos braços e achar que está tudo certo. Não, não está tudo certo. Eu tenho que tirar para fora. Eu tenho que buscar.
Buscais e achareis, batei e a porta se abrirá. Mas se eu bato na porta e a porta se abre, o que eu vou dizer? O que eu vou pedir? Não estou preparado. Então é muito bonito. É muito bacana essas frases, maravilhosas, mas eu tenho que estar consciente dessas frases para que eu possa obter resultado, para que eu possa buscar um melhor entendimento. Ainda nos diz o nosso texto: não basta que dos lábios saiam leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, ainda está associado à hipocrisia. Lembro da oração que nós estávamos falando há pouco? Eu chego na frente de um paredão e fico gritando. Deus não é surdo. Tem que ter consciência, bom senso. E aí sim, aí eu posso obter alguma coisa que eu estou procurando. E quantas coisas, meus irmãos e irmãs, nós estamos procurando hoje que não tem nada a ver com essa reencarnação. Que é para a próxima. A maioria das coisas que nós estamos buscando hoje para ser manso e pacífico é para outra reencarnação. Tudo que nós estamos esmiuçando agora, foi coisa que nós fizemos em reencarnações passadas. Por isso está difícil. O que Deus está fazendo comigo? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não, é causa e efeito. É causa e efeito que eu estou depurando. Eu estou polindo o meu perispírito. De passadas. Então, o que eu tenho que fazer agora? Chegar bem no final para que na próxima não aconteça isso e eu não fique reclamando. Porque a minha reclamação é por quê? Porque eu não lembro do passado. Se eu lembrasse do passado, eu vivia de joelho daqui no centro. Pedindo pelo amor de Deus, pedindo misericórdia a todo momento. Então nós já temos essa graça. Deus é tão misericordioso que apaga a nossa memória momentaneamente. Mas aí nós temos que fazer o melhor para que seja polido essa caminhada, para que na próxima caminhada comece a melhorar. Temos alguma dúvida? Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier. Valeu a pena? Valeu. Mais uma vez, vou botar o livro embaixo do braço para ser igual ao Chico? Não, eu vou ser um Chico um dia. Mas cada um conforme as suas obras. Eu ainda estou buscando. Ainda estamos aqui, ainda estou nessa dificuldade aqui. Não basta que os lábios saiam leite e mel, se o coração de modo algum lhes estar associado. E ainda está com muita hipocrisia. O pai terreno, isso é uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado na criação dos nossos filhos. Porque o que acontece no nosso dia a dia? Estou me educando muito bem, meu filho. Tudo que eu falo, ele tem que fazer como eu falei. É um ditador. Eu não posso ter em mente que eu estou educando um filho. Ele não é meu filho, ele é filho de Deus, eu estou pai dele. Eu tenho que ter em mente que eu estou educando, que eu estou disciplinando um espírito que veio junto comigo. Que eu aceitei trazê-lo ou que ele aceitou vir junto comigo. Lembra que nós falamos anteriormente, que normalmente é bronca? E para isso nós temos que ser pacífico. Nós temos que ser brando, para que possamos atravessar esses momentos difíceis. E esses momentos difíceis é eu entendendo o que é o meu filho, é entendendo quem é a minha esposa, é entendendo quem é meu pai e minha mãe, que não são, estão. Isso como é que faz? Através de estudos, não tem outro jeito.
Então é por isso que a gente bate muito nessa tecla de estudo, estudo. Mas não é estudar lei em casa. É maravilhoso? Já ajuda. Ler o Evangelho em casa já ajuda muito. Mas o esclarecimento é em grupo. Aí a gente esmiuça aquelas questões ali, mas eu não entendi direito isso aqui. Aí começa um debate. E esse debate é que nos esclarece. É isso que nós temos que ter em mente. É essa busca que nós temos que fazer. Nos tem mais um pedacinho aqui para nós. O corpo não dá cólera. Isso é uma pura verdade. Nosso corpo não tem cólera. Nosso corpo é um veículo que carrega o nosso espírito para onde ele quiser e precisar. Então o corpo não tem cólera. A cólera está no espírito, está dentro, como nós estávamos falando. E essa busca tem que tirar para fora, sabendo que não é o meu corpo. Do mesmo modo que não dá aos outros vícios. O corpo não dá outros vícios. Esses outros vícios é do espírito. Que eu tenho que domar. Que eu tenho que educar. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Firma aqui embaixo o compromisso dos espíritos. Tudo é inerente do espírito. Então é por isso que nós temos que buscar o entendimento. É por isso que nós temos que buscar a saber o porquê. Hoje melhor que ontem, para que amanhã sejamos melhor que hoje. E isso é dia a dia, é buscando, é procurando, que vamos melhorando cada vez mais. Muito obrigado, queridos irmãos, e até uma próxima oportunidade. Agradecemos ao nosso amigo, irmão Edevaldo, que nos trouxe essa mensagem esclarecedora, consoladora e que renovou o nosso ânimo. Chegou o momento do passe. Convido aos médiuns que se posicionem. Aqueles que estão em casa, peço que me acompanhem na prece. É bem importante que nós também ajudemos essa espiritualidade com a nossa fé fervorosa nos benefícios do passe. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, confiantes que os benfeitores estão distribuindo boas energias, renovando o nosso bom ânimo, a saúde do nosso corpo físico, o entendimento sobre as coisas espirituais, esclarecendo, nos ajudando com seus conselhos a entender o que realmente importa nesta vida. E vamos então sentindo essas benéfices que renova a nossa esperança. Que assim seja. Que assim seja. Concluímos então a exposição, o trabalho desta tarde. Até mais.